pessoal, sou Marcele De Simone e estamos no estúdio do CAESP, no Portal do Saber, para mais um Papo Jovem. E hoje com o nosso entrevistado, Jurandir Fernandes, que é engenheiro mecânico pelo ITA, também ex-secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, 30 anos como professor da Unicamp e hoje é o vice-presidente da União Internacional dos Transportes Públicos, representando a América Latina, sediado em Bruxelas. Jurandir, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco para poder aprender um pouquinho sobre o nosso tema, que será sobre mobilidade urbana. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo Jovem. Muito obrigado, Marcelo. Eu fico muito feliz também de ter a oportunidade de conversar com os jovens. Como professor que fui durante tanto tempo, me dá muita saudade esse convívio com o pessoal jovem, até porque é a partir deles que nós vamos fazer as transformações que nós precisamos ter. É isso mesmo. E para começar essa nossa entrevista, eu queria te perguntar, qual a diferença entre mobilidade urbana e transporte público? Porque muitas pessoas acreditam ser a mesma coisa. Não, não é. A mobilidade, a palavra é muito mais ampla. A mobilidade é tudo, enquanto que o transporte é um subconjunto da mobilidade. Quando você pensa em transporte, você fica imaginando um artefato, um equipamento, pode ser um ônibus, pode ser um metrô, pode ser um trem, pode ser uma bicicleta e tal. Agora, a mobilidade, você tem o ser humano. Conjunto. Um conjunto. A calçada, por exemplo, faz parte da mobilidade, mas não é um transporte, mas faz parte da mobilidade. Perfeito. E na sua opinião, basta apenas investir em transporte para resolver os problemas da mobilidade, principalmente nas nossas cidades? Não. Isso é muito importante todos ficarem bem conscientes disso. Há um erro muito grande de se pensar assim, vamos investir mais em corredor, vamos investir mais em metrô, mais em trens, vamos fazer mais ciclofaixa, mais faixa de pedestre, mais faixa de... Tudo fica falando de uma coisa que esquece do básico. O que é? É a nossa cidade, o urbanismo. O que realmente afeta muito a vida das pessoas são as grandes distâncias. É você morar de uma forma errada, equivocada, não por sua culpa, é porque tudo levou a isso, morar tão distante do trabalho, por exemplo. Quem mora lá em Cidade Tiradentes e tem que trabalhar aqui no centro, há quem mora em Cidade Tiradentes e trabalha em Osasco. Então não é uma questão de falta de transporte, é uma questão de uma irracionalidade muito grande das nossas cidades. É esse que é o grande drama. O ordenamento do espaço. O que você mais tem que fazer, mais pensar, nós temos que lutar por isso, e já há mudança nesse sentido, tem muita gente discutindo assim hoje, é você fazer um plano de uma ocupação racional, uma ocupação inteligente da cidade e de um uso do solo inteligente. O que seria um uso do solo inteligente? Por que essa história de usar o solo segmentado, fragmentado? Não, aqui vai ser uma região só de moradia, aqui é uma região só bancária, aqui é uma região só hoteleira. Estou falando de Brasília, todo mundo lembra, né? Fica segmentando, depois todo mundo tem que se deslocar de um lugar para outro para fazer qualquer coisa. Agora imagine um local, por exemplo, aqui em São Paulo, aquele conjunto nacional que tem na Paulista. Ali dentro você tem cinemas, restaurantes, você tem academia, você tem as moradias, você tem escritórios, você tem comércio, você tem livraria. Então, esse uso múltiplo, você elimina o quê? A necessidade de se deslocar. Então é muito mais inteligente você não precisar do transporte do que você ficar que nem doido correndo atrás do prejuízo, fazendo mais transporte com uma cidade errada. Perfeito. Isso acontece em todas as cidades. Impressionante. Aqui no Brasil, né? Nós temos algum exemplo de alguma cidade que inova nesse sentido no nosso país? Não, infelizmente, agora nós estamos consertando o estrago existente nas nossas cidades. Por exemplo, o que é preciso para São Paulo? É você criar subcentros, mais e mais. Naturalmente, a população já foi criando seus subcentros. Você tem um subcentro em Pinheiros, você tem um subcentro na Lapa, você tem um subcentro lá no Tatuapé, você tem no Brás, você foi criando. Isso é bom. Precisa enriquecer isso. Você precisa ter uma distribuição espacial de comércio, dos empregos, até mesmo a indústria, Marcelo. Você pensava-se muito o seguinte, não, a indústria tem que ficar isolada, porque sai fumaça, grandes chaminés, aquele barulho da sirene. Antigamente, a indústria tocava uma sirene para as pessoas entrarem, tocava uma sirene para as pessoas saírem. Acabou, não é nada disso. Então você pode ter hoje um convívio muito maior, um bairro com uso múltiplo. Então, qual o segredo? Subcentros, mais e mais subcentros, para que as pessoas possam viver,
morar ali, e se porventura ela quiser um dia ir lá no outro lado da cidade, ou num parque, ou num zoológico, ou num museu, aí é outra coisa, para o lazer. Mas o que você tem que parar de andar longas distâncias é para trabalhar e para estudar. São as duas modalidades de deslocamento mais comuns. Estudo e trabalho. Tudo ligado à moradia. É aí que você tem que economizar. É aí que você tem que economizar o seu tempo. E o que dá mais, só para completar uma coisa que judia muitas pessoas, eu acho que os jovens têm que começar a lutar contra isso, é falar assim, mas a tarifa é a mesma. Eu pago tantos reais e ando quanto eu quero. Então eu vou morar lá não sei aonde, porque é mais barato. E o teu tempo? Você não considera teu tempo com valor? Então você vai morar lá longe, mas muito longe, sabendo que a tarifa é a mesma, só, não, mas eu vou morar bem longe, porque lá vou pagar um aluguel bem baratinho. Não, você tem que brigar para morar perto, economiza na tarifa, tudo bem, mas economiza principalmente nesse tempo burro, imbecilizante, que é você ficar dentro de um ônibus ou de um trem com o tempo passando, sem poder fazer nada. Grande parte da vida, porque grande parte da população passa, no mínimo, em média, o quê? 2 horas? 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas e 40. Imagina um jovem que trabalha, após o trabalho, vai para a faculdade, da faculdade, volta para sua casa. O tempo aumenta dentro do transporte público. Você quer ver? Vamos supor que vamos ser bonzinho, vamos supor que seja só 2 horas que você perde por dia de trabalho. Pode perder 3 de deslocamento, pode perder 3 horas, vamos por 2. Como na média os meses têm 23, 24 dias úteis, 24 vezes 2 horas para ir dá 48, mais 48, 96. Então você perde 96 horas ali dentro. Agora divide 96 por 8, que é uma jornada de trabalho, olha, dá mais de 10 dias de trabalho dentro de um transporte. Isso está errado. É um desperdício de tempo. No mês, né? Mais de 10 dias no mês. Imagina o ano, né? No ano. Trabalhando. Secretário, além que a gente sabe, das legislações, né? Precisam ser cada vez mais claras e objetivas de um uso e ocupação racionais do solo urbano, quais medidas seriam prioritárias para destravar o grave problema de infraestrutura existente em nossas cidades? Porque a gente sabe que tem um gargalo. A infraestrutura urbana também precisa se adequar. Né? Como fazer isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem que ter uma visão muito prática, muito pragmática, você pensar assim, primeiro, vamos acabar todas as obras que já foram iniciadas. Um grande defeito dos nossos homens públicos, muitas vezes, prefeitos ou governos, quem quer que seja, é ter uma obra paralisada, começar uma nova obra para ter a marca dele. Não, vamos acabar o que está iniciado. Vamos acabar também o que está projetado. E obras novas, primeiro acaba tudo isso aqui. Então, vamos ser o pé no chão, inclusive nessas épocas de crise. Uma outra questão é pensar de uma forma não megalomaníaca. Por exemplo, vou fazer um trem-bala para lá e para cá. Calma. Vou fazer metrô numa cidadezinha pequena de menos de 1 milhão de habitantes ou de 500 mil habitantes. Calma. Existem outras coisas de infraestrutura para investir que são muito mais baratas e são muito mais óbvias. Por exemplo, bicicleta. Gente, bicicleta é o mecanismo de deslocamento de maior rendimento que existe entre o peso do cidadão e aquilo que está transportando. Vamos pegar um exemplo? Pega um carro pequeno. Vamos supor que você pese 80 quilos. Um carro pequeno pesa 800. Então aquilo que está te deslocando pesa 10 vezes o teu peso. Agora, essa pessoa de 80 quilos se desloca numa bicicleta que pesa 1/4, 1/5 do peso dele. Além do que, você se exercita, você... Ah, mas eu vou andar de bicicleta São Paulo inteira? Não, mas vamos investir naquela última perna que a gente chama, que é quando você chega no metrô, na última estação, que você chega no terminal, para até a sua residência. Então, nas pontas, e não é fazer ciclovia só na área central, fazer na periferia, nas pontas eu tenho que ter ciclovias, ciclofaixas, também sai em conta e é fantástico. Ônibus, tem que ter infraestrutura sim para ele, seja corredores ou sejam faixas. Isso é importante, porque o ônibus tem que ganhar velocidade. Então existe muita coisa para investir em mobilidade que não requer somas fabulosas de dinheiro. Perfeito. O senhor tocou num ponto das ciclofaixas, né, para bicicleta, que é algo que vem sendo bem discutido, principalmente aqui em São Paulo. Na sua visão,
A gestão do nosso prefeito hoje, do Fernando Haddad, fez todo um planejamento de ciclofaixas, inclusive na Paulista, que atraiu a população. Eu acredito que utilizar esse modal é importantíssimo não só para a saúde, mas também para o meio ambiente. É um modal que não polui. Na sua visão, houve eficácia, eficiência desse sistema que foi implantado hoje na nossa cidade? Falta alguma coisa? Poderíamos melhorar em algum ponto? A eficácia e eficiência que você percebe é que trouxe o tema para a discussão. Sim. Tudo isso. Né? Agora, que existem muitas ciclofaixas, principalmente ciclofaixas, porque até que ciclovias não foram muitas, existem muitas ciclofaixas, né? Foram feitas pinturas, separados, espacial, tudo bem. Mas muitas delas, você não tem ainda um uso, uma demanda adequada. Elas estão muito vazias, muito ociosas. Isso gera uma oposição contra elas, do próprio comércio, ou então daqueles que tinham ali um acesso mais fácil ao local. Então tem que tomar cuidado para que uma boa ideia não seja estragada. Então eu só acho isso. E por outro lado, se fosse possível dar uma sugestão, eu começaria fazendo as ciclofaixas dos bairros para o centro, e não do centro para fora. É lógico que a da Paulista tem um chamariz, é um marketing bastante importante, que é a principal avenida do Brasil, não é nem de São Paulo. A Avenida Paulista é uma das principais avenidas do país inteiro. Então aquilo chama muita atenção. Mas é preciso que os bairros, para acabar com essa história de pensar que bicicleta é só lazer, é só esporte, não, bicicleta é um meio de deslocamento importante, fazendo a ligação com as estações de trens, metrôs, com os terminais de ônibus, com alguns aglomerados, com shoppings, com áreas de lazer, vem vindo, vem vindo. E por último, tem que ter conectividade. Não adianta você pegar um pedaço de faixa, aí você para assim, gente, para onde eu vou agora? E aí você pensa o seguinte, quando você quer saber se está bom ou não, pensa assim, numa sua irmã menor ou no seu irmão menor de 10 anos ou 12 anos. Se você falar, toma a bicicleta e vá andar à vontade, é porque está boa a cidade, está segura. Se você tiver medo, é porque não está seguro. Então, uma cidade segura é quando uma criança de 10, 12 anos consegue pegar a bicicleta e sair andando. Perfeito. Esse é o teste bom. Muito bom, inclusive. E como nós podemos escolher qual é o tipo de modal, entre eles o trem, metrô, VLT, BRT, ônibus, vans, bicicleta, são tantos. Qual é o modal mais adequado para o município? Além, é óbvio, do andar a pé, que é o nosso modal básico utilizado por todos nós. Todos nós, né? Não tem jeito. E tem gente que não sabe disso, parece que mentira, você não consegue andar nas calçadas. Sim. Ah, não, mas o pobre não tem... Não, mas eu estou falando das calçadas do centro também da cidade. Tirando a Paulista, algumas regiões em que a calçada foi feita larga mesmo, no resto você vai andar, a calçada some, está estreita, você bate com a cabeça, né? Tem a banca de jornal, tem a lixeira, tem não sei o que. Bom, primeiro, então, infraestrutura básica, bom calçamento, boas calçadas. Agora, vamos acabar com essa história também de ficar pensando naquela coisa utópica. Não, eu quero ter um metrô na minha cidade. Não, eu quero ter um VLT. O que é querer ou não querer? Cada modal, Marcelo, é função da necessidade, da demanda. O metrô, ele chega a transportar 90 mil passageiros por hora num sentido. 90 mil. Então, se você fizer um metrô onde num corredor tem 30 mil passageiros por hora no máximo, você está jogando dinheiro fora. Ah, mas o que eu faço? Olha, faz ou um corredor, um BRT, que é aquele chamado Bus Rapid Transit, né, que é um sistema de trânsito rápido para ônibus, sai mais barato. Ou então, nem isso. Faça um corredor mais simples. Ou então, nem isso. Faça ônibus bem articulados, bem expressos. Então, é função da demanda que você tem. Vamos pegar uma casa como aqui no Brasil. São Paulo tem demanda para metrô. Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre. Agora, você pega uma cidade que eu conheço muito, que eu moro lá, como Campinas, que tem 1.200.000 habitantes. Sabe qual é o corredor de mais intensidade lá? Não chega a 15 mil passageiros por hora. Então, não tem que discutir metrô para Campinas e ninguém vai ficar ofendido por isso. Perfeito. Depende da necessidade de cada região. E daquela demanda que você vai ter. E nem sempre você deve fazer algo pensando assim, não, já vou fazer um metrô hoje, porque daqui a 40 anos vai ser assim assado. Calma. Vai fazendo por etapas,
porque você não sabe o que é daqui a 40 anos. 20 anos atrás, alguém sabia que seria internet? Não. A internet muda tudo. E por falar em internet, nós não colocamos na nossa discussão, mas os jovens que estão nos ouvindo devem estar assim, muito afiados disso. Sabe de uma das formas de você, inteligentemente, eu falei muito do solo, não se deslocar demais, é saber usar a inovação da tecnologia. A seu favor. Não é mesmo? É isso mesmo. Então, poupa-tempos bem esparramados. Aí você pode chegar no poupa-tempo e ser bem orientado para fazer tudo ali. Mas você pode também fazer da tua casa, ou do seu computador, ou do seu iPad, iPhone, enfim, do seu smartphone, uma espécie de resolver problemas para você não ter que se deslocar. Fazer com que as coisas se resolvam na internet e não só a internet te informando. Por exemplo, eu quero tirar uma segunda via de documento. Então, faz assim. Mas tem que dar foto. Aí você mesmo tira a foto, e manda para lá. Pronto. Então, através de uma internet interativa e não só informativa, você mata viagens. É verdade. E isso a gente percebe pela burocratização da gestão pública hoje. Você sempre precisa ir até o órgão público, até o local, para conseguir um carimbo, para conseguir uma licença, tudo. Sendo que a nossa internet já evoluiu e muito para facilitar a nossa vida. Nossa. Mas, por fim, para a gente terminar a nossa entrevista, qual seria a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo que todos os dias passa 2, 3 horas do seu tempo no transporte público, né, na nossa cidade, que ainda falta muito investimento e infraestrutura na mobilidade urbana, que é esse conjunto de processos? O que a gente diria para essa pessoa que está aí do outro lado? Olha, primeiro uma esperança, uma expectativa muito positiva. O Brasil já é um país urbano, então aquela forte urbanização que ocorreu nos anos 60, 70, de muita migração do campo, a cidade se inchando, não, já está todo mundo aqui. Hoje no Brasil, 85% da nossa população já mora na cidade, eles já estamos morando. Ponto. Primeiro ponto. Segundo, entrou na pauta. Mobilidade, transporte, está na pauta. Todo mundo quer e melhora então os agentes públicos, os que gerenciam a cidade, os prefeitos, os governos, enfim, tem que atentar para isso. Terceiro, a inovação. A inovação, ela está aí, ela vem vindo. E o jovem, ele fervilha com a inovação, ele tem muito mais ideia, ele é muito mais rápido. Você cria aplicativos, tem esse Movit, tem o Waze, tem o, enfim, o blá 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 para carona, isso tudo é o jovem que está criando, né? Então, eu sou muito mais, tenho uma expectativa, uma esperança muito grande mesmo. E a questão da energia. A energia está vindo com grandes novidades. A energia eólica, olha aí, nós temos esse país imenso para pegar a energia do ar. A energia solar, que já se transforma rapidamente, não só você absorve a energia solar para usá-la para aquecimento, mas a energia solar já passando para a parte elétrica, a transformação direta, carrega-se baterias. Na Europa hoje, a bicicleta elétrica está crescendo, principalmente na Alemanha, a taxas de quase 20% ao ano. E aquela bicicleta elétrica, ela mesma vira um gerador na descida, o freio magnético dela carrega a bateria. E a bateria? A bateria também está melhorando. Enfim, eu estou vendo que as coisas estão indo por aí, por um bom termo. E por último, mas muito importante, olha o que está acontecendo com os jovens. Na minha geração, mas sério, você sabe que eu ficava contando nos dedos quando eu ia fazer 18 anos para tirar a carteira de motorista. Hoje, os meus filhos, e tantos filhos de colegas meus, chegam com 21, 22, 23, 24 anos estadiando. Ah, não, depois eu tiro. Ah, não quero, não sei o quê. Ou seja, o carro está deixando de ser aquele apelo, aquela coisa. O jovem está percebendo que às vezes ele tem mais liberdade com um bom aplicativo, sabendo que transporte ele pega, ou com uma magrela para poder andar. É isso mesmo. Secretário, muito obrigada, muito obrigada. Foi uma honra, foi um aprendizado, na verdade foi uma aula sobre mobilidade urbana. Eu espero tê-lo aqui conosco mais vezes, para inclusive a gente discutir a questão da tarifa, né? Que eu acho que é um tema importante, que a juventude sempre está aí às ruas pleiteando, né, a questão das tarifas nos transportes. Então, muito obrigada mesmo, e a gente fica aqui até um próximo Papo Jovem. Muito obrigada. Contem comigo sempre. Obrigado a vocês.